Pra mim é inconcebível, cara, você olhar no mundo lá fora, e eu até conversava isso hoje cedo com um rapaz, e falei pra ele: "Se você acorda todos os dias e nunca parou pra pensar o que você está fazendo aqui, qual é o seu propósito, de onde você veio e pra onde você vai, literalmente você está adormecido e você está vivendo numa prisão. Como que pode, cara, você acordar todos os dias e pensar assim: "Mano, minha vida está assim, assim, assado, mas eu vejo a vida de outras pessoas é assim, 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 totalmente diferente". Eu comentei isso aqui num outro vídeo, onde eu falava, todos nós, eu acho que foi até no vídeo do jogo, o jogo chamado Terra. Todos vocês, onde quer que vocês estejam nesse momento, eu e vocês estamos vivendo e estamos no mesmo lugar, porém cada um de nós está vivendo uma perspectiva diferente da realidade. Vocês não estão vendo, tendo as percepções da perspectiva que eu estou vendo nesse momento, e da mesma forma eu não vejo de vocês. Muitos de vocês já observaram que tem muitas coisas que vocês fazem na vida que vocês simplesmente não conseguem evoluir para frente. Vocês veem que algumas pessoas elas conseguem tudo assim tão fácil, que você fica se perguntando, cara, o que que tem de diferente em mim? Por que que eu não consigo isso? Então, pessoal, o que a gente tem que entender é que a gente está vivendo numa prisão consciencial e frequencial. Nesse trecho desse livro que eu estou lendo, ele fala lá no comecinho, né? Aquilo que ele fala de uno, que seria a presença do todo e tal, veio de uma substância abstrata, né? Tem nomes muito complexos que eu não vou dizer aqui, porque muita gente talvez não vai entender. Então eu vou falar numa linguagem popular. Uma substância que gerou a vida e criou tudo que existe, né? Por mais que ela teve uma manipulação dos criadores ali, ela primeiro precisou se manifestar. E ela descreve que todos aqueles que vivem nesse planeta vieram dessa substância, que eles chamam do germe. Tem vários adjetivos que eles dão ali para esse negócio aí. E aí, a única forma, que aí já entra a história do Brahma e do Brahman, né, que o Brahma seria o Deus todo e o Brahman seria o transporte, que seria tudo que é físico, é a representação divina. E aí é onde entra aquela questão, né, que eu já falei aqui uma outra vez. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, porque Ele está em tudo. Ele está em tudo. Qualquer coisa que existe nesse universo que tenha algum tipo de energia, Deus está ali. Porque não há como a gente considerar que vidas inteligentes como a nossa são as únicas prevalecentes na mão divina. Você está desconsiderando os animais, os minerais, e inclusive nesse livro é mencionado aquilo, ó, veja bem, isso aqui está dentro de um livro de Helena Blavatsky, que conta todas as informações da literatura ocultista, que fala exatamente que todos nós, quando Brahma foi se manifestar e diluiu todas essas essências pelo universo, que faz parte do todo que é ele, né? Nós começamos desde o reino mineral, do reino átmico, tudo, da mínima partícula de átomo, já existe uma vida, uma parte do Brahman, de Brahma ali acontecendo. Ou seja, eu e você, cada um que pisa nessa terra ou já pisou, passou por essas etapas. E descreve ali que não tem outra forma. Todos nós já fomos em algum momento da vida, alguém já foi uma pedra, já foi uma planta, já foi um inseto. Tudo isso é a evolução de todos os estágios, de tudo aquilo que a consciência manifestada precisa passar. Eu até comentei outro dia com uma pessoa falando, não, eu não consigo entender como que uma pessoa diz, por exemplo, que um animal, ele não é um animal racional. Observa os animais, eu falo direto isso, gente, observa como os animais se comportam, cara. Como que se diz que esses animais não têm consciência, eles não têm inteligência, né? A inteligência que eles têm, eu já expliquei isso aqui várias vezes nesses vídeos do Liberte-se. A inteligência que eles têm estão no limite daquilo que eles são. Se ele é um cachorro, ele vai ter a inteligência de um cachorro. Passarinho vai ser da mesma forma, um peixe vai ser da mesma forma e assim por diante. Agora, você dizer que um animal ele não tem
racionalidade, que ele não tem inteligência, então peraí, é a mesma coisa você dizer que Deus também não existe, que não existe um criador disso aqui tudo, né? Por que que só nós, porque nós falamos numa linguagem onde você percebe, traduz essas informações no seu cérebro e ouve uma palavra que eu digo, não somos os únicos nesse universo. Nós temos que considerar isso. Não há como. Aí você para pensar que tudo isso que eu falei aqui, qual é a religião que fala muito sobre isso? Espiritismo. O Espiritismo também tem essa concepção, que em algum momento todos nós começamos como animais menos racionais, plantas, minerais. Em algum momento a gente foi um mineral. Não sei se vocês já viram essa história, que Buda era discípulo, acho que de Ramadã, se eu não me engano. Tem o Ramadã que tem lá, se eu não me engano, é uma tradição, não me lembro agora, já tem tanto tempo que eu vi isso. Que Buda era discípulo de Ramadã, enfim, naquela era indiana em que ele vivia, se eu não me engano, ele chegou num nível de consciência tão alto que ele era capaz de conversar com as pedras, com as flores, com as árvores, né? Então, assim, como que você vai dizer que tudo que eu estou falando aqui não faz o menor sentido? Não sei se vocês já viram, isso vem da Seiko no Ie, que eu também fiz parte da Seiko no Ie um tempo. A Seiko no Ie, ela tem, para quem não sabe, eu vou até fazer um aparato histórico aqui a respeito de uma coisa que muita gente não sabe. Mas quem levantou o Japão pós Segunda Guerra foi a Seiko no Ie. E se vocês falarem, mas o cara tá falando besteira, procura qualquer unidade da Seiko no Ie, alguém que segue isso que você vai ver. Pesquisa a Seiko no Ie, você vai ver que a Seiko no Ie é quem reestruturou todo o Japão. E eles têm essa cultura, por mais que a gente aqui não conheça tanto, eles têm uma cultura muito espiritualizada em alguns aspectos. Um exemplo, quando você vai construir alguma coisa lá, em alguns locais, eles chamam algumas pessoas, por exemplo, vamos supor que eu quero construir uma casa num lugar e naquele lugar tem algumas árvores ali. Eles chamam uma pessoa com todo o conhecimento e aquela experiência ali para lidar com o espiritual, e eles vão lá para pedir permissão para aquela árvore, para poder ela conceder aquele espaço para que eles possam construir uma habitação, um local para fazer um comércio. Veja bem como é, eles fazem isso porque se eles não fizerem isso, eles podem construir essa casa e essa casa por algum motivo ela vai cair, ela vai ter sérios problemas na estrutura, enfim, uma série de coisas, né?